Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Paulistão 2024, rodada de número aqui 9 de 12 rodadas. E nessa rodada tivemos um clássico eletrizante, louco, como quase sempre são os clássicos, mas com um final surpreendente em relação à história do jogo. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram e o jogo terminou 2-2. Se você não viu o jogo, tente ver, porque você não vai acreditar que o jogo terminou 2-2. Pelo que aconteceu no jogo. Então, amigo torcedor de Palmeiras, que eu tô vendo os palmeirenses soltando o marimbondo, reclamando de tudo e de todos, e os corintianos felizes, batendo no peito, beijando o escudo. Reações completamente diferentes das duas torcidas. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá aqui, de cara, para classificação. Bom, nem todos os times no Campeonato Paulista fizeram as 9 rodadas, fizeram os 9 jogos. Tem alguns times que ainda vão completar essa 9ª rodada, tipo São Bernardo e Santo André ainda vão jogar pela 9ª rodada. Ainda tem um jogo atrasado do Palmeiras com a Portuguesa pela 5ª rodada, ou seja, ainda tem times que precisam colocar os jogos em dia. Mas mesmo assim, a gente vai lá para nossa classificação. Bom, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram. Placar do jogo 2-2, como está na descrição. O Palmeiras está no grupo B. Com este empate, o Palmeiras chega a 18 pontos em 8 jogos. O Santos é o líder com 19 pontos em 9 jogos. Então, o Palmeiras com o jogo atrasado, vencendo esse jogo atrasado, ele pode assumir, ele vai assumir a liderança geral do campeonato paulista, vencendo esse jogo atrasado. Então, o empate para o Palmeiras não foi, em relação à classificação, em relação à pontuação, não foi tão ruim assim. Óbvio, jogando em casa e tudo que estava acontecendo no jogo, que aconteceu no jogo, o empate ficou com gosto de derrota sim. Porque se você pegar alguns comentários de torcedores paulistas e torcedores do Palmeiras principalmente, eles estão falando o seguinte: foi o jogo mais fácil que não ganhamos. Perdemos um jogo fácil. Estão considerando como derrota o empate pro Corinthians. E aí, não é um caso de soberba, eu não vejo um caso de soberba, eu vejo um caso de uma situação que, cara, realmente é difícil de aceitar, principalmente como foi o último gol. E isso não tem como muito discordar da torcida do Palmeiras. Então, mas em relação à classificação, o empate não foi tão ruim. Já o Corinthians, o empate foi ruim. Para classificação. Tá? Para classificação. O melhor seria
vencer. Até porque o Inter de Limeira tem um jogo a menos. E está na frente com 13 pontos. O Corinthians não depende só dele. O Corinthians falta agora 3 jogos. O Corinthians pode chegar a 19 pontos. Mas não depende só dele. Até porque o Corinthians não joga com o Inter de Limeira, não joga com o Mirassol, não joga com o Bragantino. O Corinthians tem que ganhar todos os seus jogos e aí torcer para tropeço dos adversários que estão na frente. E os 3 estão na frente porque o Corinthians é o último colocado do grupo C. Risco de rebaixamento não, mas de classificação tá bem difícil para o Corinthians, mas não é impossível. Se na próxima rodada o Corinthians vence e o Inter de Limeira perde 2, que o Inter de Limeira tem que perder 2 porque tá com ponto, tá com jogo a menos. Perde 2, o Corinthians iguala em número de pontos. Mas aí tem Mirassol e Bragantino. Não basta torcer só contra o Inter de Limeira. Você tem que torcer contra Mirassol e Bragantino. Um tem 15 pontos, outro 14. Então não basta só o Mirassol perder uma, o Bragantino perder uma. O Bragantino, de 3 jogos, tem que perder uma, empatar a outra, para fazer apenas 1 ponto. O Corinthians ganhar 2, ou seja, tem que ter uma combinação de resultados monstruosa. O que o Corinthians tem que fazer é ganhar as 3. E torcer aí para tropeços, principalmente de Bragantino e Mirassol, e também da Inter, já que ela está na frente. Então, o empate em relação à classificação, para o Palmeiras não foi tão ruim, mas para o Corinthians foi. Agora, o empate em relação ao que estava acontecendo no jogo, para o Corinthians foi quase que um título. Foi quase que um título. Porque do jeito que a galera comemorou a torcida do Corinthians, teve gente que até passou mal. Para você ter ideia de como foi a emoção e a sensação de não ter perdido um jogo que na bola estava perdido. Porra, Magalhães, eu não vi o jogo, dá para tu me explicar melhor? Sim, dá. E a gente vai falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, do Corinthians, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que está aqui embaixo do lado de compartilhar, beleza? Eu acho que eu já tinha falado isso, cara. Eu acho que eu já tinha pedido isso tudo. Mas se eu pedir desculpa, pedir de novo, não custa nada. Então vamos lá agora, já falamos da classificação, agora vamos pro jogo. Jogo. Amigo torcedor palmeirense e corintiano. Se você pegar os números frios do jogo, você vai ver que não teve uma discrepância tão grande. A gente está falando de números. É por isso que números não dá para você confiar direito. Você pega os números e você vai fazer uma avaliação errada do que foi o jogo. Porque se você pegar os números, o Palmeiras chutou 20, o Corinthians chutou 13. O Palmeiras chutou 5 em direção ao gol, o Corinthians 6. Aí você pega e para quem viu o jogo e fala, porra, não é possível. O Corinthians chutou 6 vezes em direção ao gol. 13 é o total. Esses números estão errados. Para quem viu o jogo, esse número vai causar surpresa. Aí você pega a posse de bola, quase meio a meio. Você vai pegar precisão nos passes, os dois times abaixo do aceitável, que é 80%. Os dois times abaixo. Número de faltas muito parecidos. Escanteios, o Palmeiras teve mais. Mas se você olhar o que foi o jogo, os números não batem. Que a impressão que dá quando você olhar o jogo e depois você imaginar como ter sido os números, você imagina, bom, deve ter sido um vareio na estatística em relação ao Palmeiras. E não foi. Mas no jogo foi. Os números podem até não dizer, mas o jogo foi. Irmão, foi um ataque contra a defesa o tempo quase que inteiro. E a defesa do Corinthians, uma lástima, batendo cabeça o tempo inteiro.
Vamos ser sinceros. O Palmeiras não goleou, não deu uma goleada sonora no Corinthians, porque perdeu muito gol, irmão. Perdeu muitos gols, perdeu muitas oportunidades o Palmeiras. Porque senão era para ter dado uma sonora sova no Corinthians. Defesa em linha, toda esburacada, passes errados, saindo errado. Pô, irmão. Aí depois no final do jogo, o zagueiro Gustavo que jogou no Santos, foi pro Flamengo, foi lá pra fora, voltou. Pô, irmão, ele foi pro gol e defendeu, conseguiu salvar o Corinthians. Então, irmão, o Palmeiras não deu uma sonora goleada no Corinthians, porque foi basicamente um ataque contra a defesa do jogo inteiro, não tem nem muito o que falar. Apesar do Palmeiras ter jogado ali sem um criador, ter jogado com três volantes, né? O Aníbal, o Zé Rafael e o Rios, e na frente o Hendrick e o Lopes, o Flávio Lopes, jogando com três zagueiros. Faltou um cara ali de criação, mas mesmo assim, o Palmeiras foi dominante o tempo inteiro. O tempo inteiro. Era para ter aplicado uma goleada se não desperdiçasse tanta chance. Tanto o Hendrick quanto o Lopes desperdiçaram chance. Dava para ter terminado o jogo tranquilamente uns 4 ou 5. Só que o Palmeiras não foi decisivo. Mas o pior de não ter sido decisivo não matou o jogo. E no finalzinho do jogo, no final do segundo tempo, 2-0 Palmeiras, no final do segundo tempo, acima dos 40 minutos, e o Alberto me faz um gol, né? Então, uma jogada lá pela linha de fundo, lá próximo a linha que termina o campo. O Yuri Alberto faz o gol. Eu não me lembro se o Yuri Alberto se machuca antes ou depois. Agora que me pegou. Acho que foi... Não, óbvio que foi depois, porque senão não tinha feito gol, né? O idiota. Mas não é isso. O Yuri Alberto, para você ter ideia da dramaticidade. Yuri Alberto, principalmente para você que não viu o jogo, faz o gol aos 42, 43 minutos do segundo tempo. Com 45, o Corinthians vai para dentro para tentar alguma coisa, muito mais no abafa do que qualquer coisa de organização, porque a organização, gosto muito do Antônio, mas a organização o Corinthians não tinha nenhuma. Tava uma bagunça, um lavantu, Deus nos acuda, ia do jeito que foi. E eu vou falar, o Corinthians se livrou de tomar uma goleada, tá? Por incompetência do Palmeiras. E aí, o Yuri faz o gol. 2, 3 minutos depois, tem um contra-ataque, uma bola rápida. O Rony também perdeu o gol. Pô, foi levando no contra-ataque, veio de chutar, não, ainda dá uma paradinha, quer dar um corte. Porra, bate, pô. É por isso que o Romário fazia gol pra cacete. Numa dessa, ele não parava pra dar drible, ele chutava, pô. Só aí eu já tô vendo 3 gols perdidos do Palmeiras. E aí tem um contra-ataque e o Cássio é expulso. Sai da área, ficou naquela, sai, não sai, saiu. Fez a falta. Acho que foi até em cima do Rony, ele ia cara a cara, ele ia meter o gol, ele deu um toquinho por cima, recebeu a falta por baixo. Cássio foi expulso. E aí o goleiro é o zagueirão. Palmeiras, 2-1. E sem goleiro. O Corinthians, porque já tinha feito as substituições. Vai o zagueirão, que nunca jogou de goleiro, mas pela altura, vai ele. O Palmeiras não consegue matar o jogo, fazer o terceiro. Antes disso, Yuri Alberto tem uma contusão, se eu não estiver enganado, pegou nas costelas. Era pro jogador Murilo do Palmeiras ter sido expulso. Ele deu uma joelhada nas costelas. Mas foi sem querer. Pô, irmão, na boa.
qualquer toquinho que se dá no rosto, os jogadores fazem um teatro. E qualquer toque é cartão amarelo ou expulsão. Irmão, essa joelhada é pior do que um tapinha no rosto, irmão. A joelhada foi pior do que um tapinha no rosto, do que um toquinho no rosto. O jogador deve ficar parado no tempo. Deve ter tido algum problema. Eu nem vi, nem olhei aqui se tem alguma notícia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa falando do... Deixa eu ver. Ok. Yuri fala aqui, ó. Tem uma reportagem aqui falando do Yuri Alberto. Vou até dar uma olhada aqui. Deus sabe todas as coisas, pá. Empate heróico. 100 vezes Corinthians. Gol no clássico. Fratura no 8º arco costal. Ou seja, ele teve uma fratura, irmão. Não foi um simples toquinho. Foi um porradão. E os jogadores levantam o joelho sim para se proteger. Mas, irmão, da mesma maneira que você dá um toquinho no rosto, o cara te expulsa, aquela joelhada era para ter sido expulso. Não foi sem querer. Você levantar o joelho numa disputa do jeito que ele levantou é para ser expulso. Aí o juiz errou. E aí não tinha mais como substituir. Já tinha um jogador expulso. Yuri Alberto sai. O Corinthians fica sem -2. Com 200 minutos ainda para jogar. Já tinha terminado o tempo. Normal, 45, já estava nos acréscimos. O Palmeiras não mata o jogo com 2 jogadores a mais. E no último lance do jogo, com requintes de crueldade, porque só assim, com requintes de crueldade, o ídolo já deu muitos títulos ao Palmeiras, cola as placas. Literalmente, o goleirão do Palmeiras, que não vai deixar de ser, cola as placas. Tem uma falta na próxima grande área. O jogador do Corinthians, que foi aqui, Rodrigo Garro, isso, 55 minutos do segundo tempo. Ele me bate bem a bola. Bate uma falta bem colocada no ângulo. Só que o Everton achou que a bola ia para fora. Ele estava na bola. Era só ele espalmar a bola. A mão dele estava na bola. Ele achou que a bola não ia entrar. Tirou a mão da bola. Gol do Corinthians. Isso mesmo, você que não viu o jogo. O Everton estava na bola. Ele tira a mão da bola e a bola entra. Óbvio que o goleiro, pelo menos eu acho, né? Que no Brasil não dá para se confiar em ninguém. E não estou desconfiando do Everton, tá? Mas o Everton quebrou as escadas de aposta. Porque com 42 do segundo tempo, 2-0 Palmeiras, a galera que estava apostando no Palmeiras estava tranquilão. Quem é que ia fazer uma aposta no Corinthians? Não estou desconfiando de ninguém, é só um comentário. Quem é que ia apostar no Corinthians na casa de aposta, faltando 3 minutos para acabar o jogo, 2-0 Palmeiras? Ninguém. Irmão, as casas de aposta se deram bem. Quem tinha apostado empate já estava desanimado, irmão. Já estava desanimado. Mas, como estava ali, não podia tirar mais, por quê? E ganhou a prata. Então, cada de aposta se deu bem, porque a grande maioria deve ter apostado no Palmeiras. E muita galera aqui, torcedor corintiano, até alguns outros achou que até pelo momento do Corinthians tá melhorando, poderia dar um empate. Também
também ganhou uma prata. Mas não estou falando que o Everton tirou a mão por causa de aposta. Não é nada disso. É simplesmente um comentário de uma loucura que mas eu tenho certeza, se isso acontecesse em jogos de times pequenos, eu tenho certeza que se isso acontece em jogos de times pequenos, ia pairar a dúvida. Pô, será que o goleiro não fez isso de propósito? Por causa de aposta? Ia parar a dúvida. Lógico que ia. Agora, time grande, o Everton, a gente sabe do caráter do Everton, ele não ia, até porque ele não precisa. O Everton recebe muito bem, tem uma vida estável, então não precisa disso. Mas se é um time pequeno, é só um comentário. Iam desconfiar. Bom, cara, acho que o Everton tem que fazer um óculos. Porque, irmão, na dúvida, com a experiência dele, não tira a mão da bola, irmão. Ele não já estava com a mão na bola, praticamente espalmando a bola? Pra que tirou? Meu irmão, canja de galinha não faz mal a ninguém. Você se precaver, se prevenir, até porque a bola não estava tão longe da trave assim. Pra ele ter tanta certeza assim, espalmava, acabou, porra. E aí, esse gol eu coloco muito mais por falha grotesca do goleiro do Palmeiras do que, lógico, o jogador do Corinthians bateu bem, mas o Everton estava na bola. Ele não precisou nem fazer uma ponte, ele estava em pé, porra. Ele não foi uma ponte que ele fez, não. Aquelas pontes de jornais, antigamente, que tirava foto de jornal, não. Ele estava na bola, ele estava em pé, porra. Ia ser uma defesa fácil. Então, irmão, eu coloco o empate na conta do goleiro do Palmeiras. E, em segundo plano, dos atacantes do Palmeiras que foram incompetentes. Fizeram 2, mas poderiam ter feito 5. Jogo histórico. Muita gente vai lembrar desse jogo por tudo que aconteceu. Corinthians tem empatado com 2 jogadores a menos, tendo um zagueiro como goleiro e um dos melhores goleiros do país, goleiro do Palmeiras, tirando a mão da bola e a bola entrando. Literalmente tirando a mão da bola. O empate foi justo? Se você pegar o jogo inteiro, não. Pelo jogo, não. Agora, pelos moles que o Palmeiras deu e pela força da camisa do Corinthians de tentar até o final, sim. Então, irmão, muitos vão falar que o empate foi merecido, que não foi merecido, aí é um ponto de vista, mas eu coloco dessa forma. Pelo que aconteceu em 90 minutos, o empate foi injusto. Mas o que vale é a bola na rede, independente de como for, a não ser que seja roubada, eu não concordo. Mas não foi roubado. Para mim, um grande erro foi não ter sido expulso o jogador do Palmeiras, né? Que poderia equilibrar um pouco mais. Mas, irmão, bola na rede é o que vale, independente. Se não for roubado, independente. Então, irmão, o Corinthians tentou, mesmo inferior em tudo, e conseguiu empate. Então, cara, mérito do Corinthians. Mas na bola, era pro Corinthians ter tomado um saco. Se livrou de tomar um saco. E para finalizar, Palmeiras jogou bem? Sim, jogou muito melhor do que o Corinthians. Mas cedeu empate. E o Corinthians jogou bem? Não. O Corinthians se livrou de tomar um saco. Mas contou com a ajuda do Palmeiras, principalmente do Everton, que deu o empate ao Corinthians. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!